Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Uma ótima sexta-feira para vocês. E hoje a gente vai estar iniciando o nosso devocional com Mateus 5, tá? Em Mateus 5, Jesus começa ali com o Sermão da Montanha, né? Que é muito conhecido. E ali ele ensina os caráteres e como define a vida de um verdadeiro discípulo. E esses valores são humildade, misericórdia, pureza, mansidão, justiça e perseverança. Então, Mateus 5 ele é um capítulo bem grande, bem extenso. E Jesus fala bastante coisas ali, e eu separei alguns versículos aqui para vocês. Mas antes eu vou trazer um resumo dos capítulos para vocês. Então ali ele começa com o Sermão da Montanha, quer dizer, ele começa com as bem-aventuranças, né, que é bem-aventurado seja, que nem eu separei aqui, felizes as pessoas que sofrem a perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Isso está em Mateus 5:10. Então antes disso já vem algumas bem-aventuranças que talvez possa, como que eu posso dizer para você, possa tocar na sua alma ali, assim como essa falou comigo. Então ele começa com essas boas-aventuranças, aí vem o sal e a luz, né, que é a parte onde fala que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, para que tudo que a gente faça brilhe o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que as pessoas vejam Cristo em nós. E basicamente ele fala também ali sobre a lei de Moisés. Vamos ver o que mais. Ele fala sobre o ódio, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e amar os inimigos. Então tem bastante informação importante que Jesus traz para nós nesta manhã. Só que eu separei alguns versículos específicos que acredito que cabem mais na nossa atualidade, que é justamente esse, que fala sobre vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Isso está em Mateus 5:13. E o que diz ali é verdadeiramente sincero. Se a gente deixa de ser o sal, a gente perde o gosto. Se a gente deixa de ser o sal, não. Se o sal perde o gosto, no caso, realmente não há mais o que faça. Então a gente tem que sempre manter aquela perseverança de buscar a Deus, de fazer a diferença na vida dos irmãos e trabalhar em cima disso para que a gente consiga mostrar mais essa parte do caráter que Jesus traz para o cristão, no caso, ser diferença na vida do próximo, para que a gente mostre que isso é importante para nós e que isso vai se fazer importante na vida do próximo também, porque a gente é o espelho e a gente precisa ser o espelho de Cristo. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ou seja, se a gente tem a luz de Cristo, se a gente tem a vontade de servir a Deus e a gente acaba retendo muitas vezes os nossos dons, muitas vezes, várias vezes aconteceu comigo. Por exemplo, esses dias de noite veio um rapazinho que eu tava voltando para casa e ele falou bem assim: cara, você não tem um dinheiro aí pra me emprestar? Porque os caras querem me matar aqui. Eu nunca vi ele na vila, realmente eu nunca vi ele na Vila Macedo. E eu falei: oxa, cara, eu não tenho nada aqui, mas... E depois que ele saiu, eu percebi que eu podia ter feito uma oração por ele, eu podia ter feito, dado uma palavra ali pra ele, mas isso aconteceu depois que ele foi embora. E isso pesou sobre mim bastante, porque se eu quero ser o sal da terra, se eu quero ser a luz do mundo, eu não posso reter a palavra de Deus, eu não posso deixar de lado aquilo que Deus me ensinou, porque
realmente aquela pessoa precisa de ajuda. Então, se Deus traz para você hoje uma palavra que você tem que dizer para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seu amigo, vá e fale sem medo, porque é a vontade de Deus. E quando Deus fala conosco no nosso coração, nessa parte, pode ter certeza que Deus vai operar um milagre, operar uma mudança na vida daquela pessoa. Então sim, eu podia ter orado por aquele rapaz, eu poderia ter falado do amor de Cristo para ele, mas eu reti isso mesmo depois de ter voltado aí do revisão. Então isso pesou bastante, eu pedi até perdão para Deus, porque, cara, uma vida salva é simplesmente muito importante para Deus. Mas continuando. Aí a outra parte que eu também separei aqui de um versículo ali justamente na parte do onde diz o título da palavra ali, que é o adultério. Mas é Mateus 5:29, fala assim: portanto, se o seu olho te faz... Calma aí. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. E isso realmente é muito, cara, muito forte, porque a gente precisa deixar as coisas do velho eu para trás, as coisas da velha criatura para trás, e servir a Deus com todo o coração, e não deixar que nada venha atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Se aquilo que te faz pecar, tire da tua vida, não permaneça com isso no seu coração, porque o pecado ele começa na mente, aí quando ele passa para o coração você já praticou. Então a gente precisa exterminar essa parte de por mais que a carne seja fraca e tudo mais, mas a gente precisa deixar um pouco de lado as nossas vontades, a nossa carne, e fazer um pouco mais da vontade de Deus. Um pouco mais não, né? Vamos ser sinceros, a gente precisa se entregar de verdade para Deus, porque a gente está vivendo tempos difíceis, mas eu vi agora há pouco uma pessoa ministrando, e ela falou que de uma história de um evangelista chamado, acho que Billy Graham, se eu não me engano, e ele estava segurando a bandeira do Brasil. Ele estava segurando a bandeira do Brasil, e ali tinha vários evangelistas também orando, e eles falaram que era para ele soltar aquela bandeira, mas ele não conseguia soltar aquela bandeira, porque ele sentia que o Brasil precisava daquele momento. Então eles dobraram a oração, e ele falou que o último avivamento é aqui. Então Deus começará o avivamento de Cristo aqui, antes da volta dele. Então a gente precisa se debruçar. Eu acredito muito nessa promessa. Eu acredito muito que o Brasil ele pode se tornar um país aí que a gente veja muitos adoradores, e já está acontecendo. Já encheram a Avenida Paulista de jovens, e eu vi aquele vídeo, eu fiquei tipo maravilhado, cara. Só que a gente precisa buscar mais de Deus e se dedicar mais a Deus, para que a gente traga esse ambiente para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e principalmente dentro da nossa igreja, e vamos para cima, porque é isso. Deus abençoe, esse é meu devocional de hoje. Perdoa se ficou muito extenso, e é isso. E a música que eu tô escutando era para ser Clamo Jesus, mas já mudou. Mas indiferente, ó quão lindo esse nome é também. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima sexta-feira para todos. E estar aqui hoje é muito significativo para mim, porque essa noite eu orei e conversei com Jesus, agradecendo pela minha vida, porque hoje eu tô completando 29 anos, e eu chorava, foi muito maravilhoso a presença que eu senti
aqui em casa essa madrugada. E, cara, simplesmente é maravilhoso estar servindo a Cristo de novo. Estar no lugar onde eu queria estar. Obrigado a todos por acreditarem em mim e por não desistirem da minha vida. E se eu estou aqui hoje, eu sei que tem um propósito. Assim como você está aqui ouvindo essa palavra, persista, mantenha-se firme, porque Jesus te ama, Jesus nos ama e Ele vai nos manter firme até que Ele volte, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.